E aí, mano, beleza? Beleza vocês aí, ó? Estamos aqui novamente aqui nos bancários. Agora em clima de fim de férias, né, Edgar? Não falei não. Beleza, hoje a gente resolveu falar um pouco sobre Hidrostática. Vamos lá. Olha. Eu gostei foi desse gif aí, parece a gente mesmo, né? Hoje não é o Homem de Ferro, hoje vai ser os Vingadores. Dois. Vingadores, Hidrostática. Tá aí. Teorema de Stevens, pressão total absoluta, vasos comunicantes. Com os maiores professores de física do estado da Paraíba. Nem tanto, né? Mas estamos entre os melhores. Entre os melhores. Obrigado pelos aplausos. Agradeço os aplausos também, Gordinho. Valeu. Valeu. Vamos lá? Vamos lá. Pressão mecânica. Que é a forma mais básica do conceito de pressão, né? Justamente, a razão da força aplicada numa região pelas áreas dessa região. Pois é, a pressão ela é diretamente proporcional à força e inversamente proporcional à área de aplicação. Justamente. Ou seja, quanto maior a área, menor a pressão. E quanto menor a área, maior a pressão. Então, e essa é fácil de explicar. Porque é só você lembrar, ó, lá que a gente tem os lápis de quadro, vermelho e preto, mera coincidência, né, Edgar? Então, ó, se você imagina aqui um prego, essa extremidade, né, a ponta, e aqui seria a cabeça do prego. Então, a extremidade de menor área é a que vai interpenetrar, vai exercer maior pressão. Lembrando que na engenharia a gente diz pressão é também chamado de poder de perfuração. Pois é. E a cabeça ela tem que ter uma região maior, porque ela já vai exercer o contrário. Eu não quero que essa parte entre na cabeça do martelo. Justamente. Beleza? Vamos lá? Vamos lá. Pressão mecânica. Por exemplo, tá aí, ó, que a gente acabou de falar. Corroborando, se você comprimir o braço com o seu polegar, não ocorre nada. Mas se for comprimir com a agulha, esta agulha vai penetrar o tecido da sua pele, do seu braço, furando você. Por que ela penetra? Porque ela vai exercer maior pressão por ter menor área. Menor área, justamente. Você vai concentrar aquela força todinha num ponto só. Num único ponto. Pressão hidrostática. Pressão exercida por um fluido sobre pontos em seu interior. Pressão hidrostática é igual ao produto da densidade do líquido envolvido, da gravidade, e esse H é a profundidade onde um ponto se localiza imerso neste líquido. Neste fluido. Tá certo? Neste fluido. É importante você não confundir, o H ele pode funcionar tanto como altura quanto profundidade. Quando a gente trabalha com líquidos, a gente usa ele mais como profundidade, você vai estar mergulhado. E se for pressão atmosférica, a gente vai observar como altura seria altitude. Pequena observação: fluido engloba gases e líquidos. Beleza. Tudo aquilo que pode fluir, certo? Se eu derrubar uma cadeira, a cadeira vai fluir? Não. Não, a cadeira cai, ela não flui. Tem um aluno que me fez uma pergunta uma vez: vai Edgar, a areia na sua mão, ela é um fluido? A areia não é um fluido, pessoal. Não. Porque se você for pegar a nível mais, uma visão microscópica, você pode ver que ela é formada de pequenas partículas sólidas, então não é fluido. Não é fluido. Ok? Exato. Fica aí a observação. Viu? Pressão hidrostática. Hidrostática é a pressão exercida por um líquido numa coluna de líquido de densidade D. Exerce pressão, que é essa pressão que vale PdGH. Como é que chama? Edgar? Edgar. Pressão DGH. Edgar. Sendo H profundidade, altura, como a gente vê na colunazinha de líquido, da figura ao lado. E é importante a gente lembrar, ó, profundidade H diretamente proporcional à pressão. Justamente. Ou seja, cresce o H, ou melhor, decresce a altitude ou aumenta a profundidade, isso mesmo. Então, é aquela história, você que mergulha numa piscina, quando você mergulha, quanto mais fundo você mergulha, maior a sensação de algo está ali comprimindo, algo está ali prendendo, está ali esmagando. Justamente isso que está ali esmagando é a pressão do líquido em volta de você. Ou fome. Ou fome, beleza. Eu tenho que aturar isso, né? Existe casos de mergulhadores que vão mergulhar em apneia. O que é apneia? Apneia é o fato de você não respirar. A apneia é um sistema pneumático, tem a ver com o nosso ar, envolvendo nosso sistema respiratório. Quando o cara mergulha em apneia, o cara passa mais tempo embaixo d'água, sem receber oxigênio, do que nós aqui fora. Porque o que acontece? Como o seu órgão ele
é comprimido. Seus órgãos são comprimidos, de tal forma que aumenta a concentração de oxigênio em relação ao corpo. Ok? Por isso que a pessoa mergulhando em apneia passa mais tempo sem absorver, sem introduzir oxigênio no seu corpo. Ok? Vamos passar por outro slide. Esse aqui já durou muito. Né? Cuidado! A pressão hidrostática não depende do volume do líquido, e sim da profundidade. Exatamente. Lembrando que não é do volume, é da profundidade. A gente observa na nossa imagem, a pressão nas linhas marcadas da figura será a mesma se estiverem no mesmo plano horizontal, ou seja, ela não varia de acordo com o volume ou com o formato do recipiente, ela vai variar apenas com a profundidade. Então, se eu tenho dois pontos numa mesma horizontal, eles vão estar à mesma profundidade, consequentemente submetidos à mesma pressão. Não, correto? Correto. Variação da pressão exercida por um líquido. Um líquido, né, velho? Cuidado. Quanto menor a altitude, no caso aqui, quanto maior a profundidade em relação ao ponto do nível do líquido, maior a pressão. Pode-se demonstrar de uma forma muito simples a variação da pressão com a altura. Basta a gente observar a figurinha ao lado. Para isso fazemos... Então, para isso fazemos perfurações no recipiente cheio de um líquido em posições diferentes. O jorro sairá cada vez mais forte à medida que aumenta a altura da coluna de líquido, isto é, um ponto mais baixo ou maior profundidade. Então, para dois líquidos, nós temos ali só uma expressãozinha matemática para a gente calcular a pressão exercida por duas colunas de líquido. Lógico que ali a gente ainda acrescenta uma pressão atmosférica, mas até então, só a pressão do líquido a gente teria o μ, só lembrando, μ aí é a densidade do fluido, que seria massa específica. Lembrando o seguinte, agora ele falou uma coisa boa aí. Lembra que esse pH aqui é pressão hidrostática no líquido. No líquido. Porque a pressão total exercida sobre um ponto que está imerso nesse líquido é isso tudinho, mais a pressão atmosférica na região. A nível do mar é 1 atm ou 10 a quinta pascal, ok? E isso aí é somado com a pressão total, somado com a pressão aqui, dando a pressão total. Beleza? Vamos lá. Teorema de Esteve. Ele esteve, não está lá. Vamos lá. Não, ali é uma 3/4 de Esteve, viu, A gente? diferença da pressão entre dois pontos no interior de um líquido é diretamente proporcional ao desnível vertical entre eles, em relação à superfície livre de um líquido para o outro, ok? De um ponto para outro ponto imerso no líquido, certo? Então tá aqui, ó. O Steve falou que a variação de pressão nada mais é do que, viram que pressão é dGH, então a variação de pressão é dG/Δh, porque no líquido não varia a densidade nem a gravidade local. O que pode variar justamente é a profundidade. Então, essa variação de profundidade é que dá também a variação da pressão no ponto imerso nesse líquido. E corroborando com o que a gente viu anteriormente, se a gente tem dois pontos ao mesmo nível, eles sofrem a mesma pressão. Vou mandar pressão, mamãe. Vou chamar na pressão, mamãe. Ainda do teorema de Esteve. Esteve ou Steve? Sei lá onde estava. Eu vou procurar Os saber pontos e vou mudar a 1 narração. e 2 estão no interior de um fluido, densidade D. Aí é um pouco de matemática, vocês vão dar só uma observadinha depois, viu, gente? A gente não vai se prender muito a essa parte, não. Só a expressão do Steve acrescentando a pressão no ponto B. E massa que agora só tem eu, digo mais não, é? Agora tem. Experiência de Torricelli. Experiência de Torricelli. Isso é pro dia a dia de vocês. Se você, aluno, acha que se calcula a altitude de uma região, pegando uma trena, uma fita métrica, vindo do ponto onde você está até o nível do mar, você está redondamente errado. Não é assim não. Graças a Torricelli, nós podemos calcular a altitude de uma região devido à pressão atmosférica. Então, A atmosfera terrestre é composta por vários gases que exercem pressão sobre a superfície da Terra. O físico italiano Evangelista Torricelli idealizou uma experiência para determinar a pressão atmosférica em nível do mar.
Torricelli encheu de mercúrio um tubo de vidro com mais ou menos 1 metro de comprimento. Em seguida, fechou a extremidade livre do tubo e colocou numa vasilha contendo mercúrio. Como a gente observa na figura, colocou o mercúrio dentro de um tubo e virou sobre uma vasilha de mercúrio. Quando a extremidade do tubo foi aberta, a coluna de líquido do mercúrio desceu, ficando com o seu nível aproximadamente a 76 centímetros acima do nível de mercúrio dentro da vasilha. Então, como a gente observa na animação, o que é que o experimento de Torricelli nos leva a conceber? Que a coluna de líquido, a gente já viu nos slides anteriores, que a pressão ela é proporcional à profundidade, ou seja, a coluna do líquido, que a coluna de líquido de mercúrio se equilibrou com a pressão atmosférica a um comprimento de 76 centímetros, ou seja, ao nível do mar. Ao nível do mar. Então, só salientar aí que existe uma relação que aproximadamente a cada aumento de 100 metros de altitude, você vai ter a diminuição de 1 centímetro de mercúrio. Ou seja, se você for chegar na região, fazer a experiência, nessa região estiver marcando 50 centímetros de mercúrio, aí você faz a diferença. 7,6 menos 50 dá quanto? 26. Muito bem. Então, essa região está exatamente a 2.600 metros de altitude. Então a gente observa um PX pelinha, se PX é a pressão fora, e PY é a pressão dentro do nosso recipiente, a gente vai considerar as pressões iguais ao mesmo nível, que seria abaixo dos 76 centímetros da coluna de mercúrio. Então, se a pressão atmosférica é igual à pressão da coluna, 76 centímetros de mercúrio tem uma pressão igual à da pressão atmosférica. Não esquece que também é utilizado o mercúrio como unidade de pressão. Eu posso ter 76 centímetros igual a 1 atm, 76 centímetros de mercúrio, ou 760 milímetros de mercúrio como sendo a pressão atmosférica. Beleza? Pressão total ou absoluta, é aqui que a gente já falou antes, que é a soma da pressão hidrostática, mais a pressão atmosférica. E também vamos falar um pouco sobre pressão atmosférica. Lembrando que eu tenho a pressão atmosférica sobre a superfície do líquido, então a soma algébrica da pressão hidrostática com a pressão atmosférica no local vai nos dar a pressão total, que é a pressão da coluna de líquido mais pressão atmosférica. Concordo. Agora, falando de pressão atmosférica, a gente tem uma pequena observação sobre o fato de você sugar o líquido, de você tomar um canudinho, um caldinho, um suco. Você tem a impressão do que é, Maria? Diga aí. Você tem a impressão de que você chupa, mas tire isso da sua cabeça. Essa ideia de que você chupa, ela está completamente errada, fisicamente não é correta. Você simplesmente diminui a pressão interna da sua boca e a atmosfera fica com a pressão maior do que você, empurra o líquido para a sua boca. Que ocorre isso. Você pode até tomar um caldinho, por exemplo, pega uma caixa de caldinho para tomar, chega um ponto que você não consegue mais sugar. Você tem que parar de tomar, encher de novo a caixinha de ar e voltar a tomar. Se você pega uma garrafa PET de plástico, coloca a boca na extremidade dela e começa a beber, ela vai se deformando. Enquanto você vai bebendo, ela vai se deformando. No momento que ela não consegue mais se deformar, você não consegue mais beber. Quem deforma a garrafa PET é a pressão atmosférica, certo? Então, se você acha que você consegue chupar as coisas e tomar as coisas, você pega seu todinho e vai lá para a lua para ver se você consegue tomar alguma coisa. Vai morrer chupando o canudo e não sai nada. Aí, João, o que é pressão total? Isso é que é pressão total. Totalmente. Vasos comunicantes. O que é um vaso comunicante, Edgar? Só que eles comunicam por via Nextel, celular ou Ibratel. Eu tenho definição própria para vasos comunicantes. Não é isso não, por favor, Vitor. Porque tu é, né? É aqueles que se comunicam. Não, animal, minha filha. Vasos comunicantes. Momento, Amaury. Amaury, o que seria vasos comunicantes? São vasos que desfrutam do mesmo fundo. Eu conheço, tem animal que é assim, né? Quando se tem um único líquido em equilíbrio contido no recipiente, conclui-se que a altura alcançada por esse líquido em equilíbrio em diversos vasos comunicantes é a mesma, qualquer que seja a forma da seção do ramo. E para todos os pontos do líquido que estão na mesma altura obtém-se a mesma pressão. Beleza, vamos lá. Legal. Tubos em U. Tubo em U.
Tubuiu não, animal. Tubos em U. Tubos em U. Tubuiu. Beleza. Quando dois tubos... Perdão. Quando dois líquidos Immiscíveis. A maioria, o que são líquidos immiscíveis? são líquidos que não se misturam, Tem um tornam exemplo aí, a pessoal. mistura com mais de uma fase. O exemplo mais clássico que a gente tem é água e óleo. Pois é. Água e óleo não se misturam. Lembrando que o óleo ele é menos denso que a água. Se você misturar água e óleo, o óleo vai ficar na parte de cima. Como no nosso exemplo ali, eu tenho um líquido A e um líquido B. O líquido A, que está de azul, ele é menos denso do que o líquido B. Abre um parênteses. Você sabia que é perigoso você apagar chama com base de gasolina com água? Por quê? Porque a gasolina é menos densa que a água. Quando você vai ter uma combustão com uma chama de origem da gasolina, quando você joga água, a tendência é a água ficar embaixo da chama. Ou seja, a chama vai subir e pode já tentar tocar em você. Sabe disso? Indicar é cultura. Pois é. Só para corroborar com a expressão, então, como eu havia falado, o líquido azul ele é menos denso, consequentemente ele tem que ter uma coluna de líquido maior do que a do líquido verde para aquele mesmo nível. Para a gente ter a mesma pressão, menor densidade, maior coluna, maior densidade, menor coluna e manter a igualdade no produto da nossa expressão. Tubo aberto. A gente vai seguir a mesma ideia do vaso comunicante, só que aqui a gente tem um dos extremos do tubo, ele está fechado, é contido um gás, muitas vezes, certo? Pode mesmo compressor mesmo mecânico. Ou com um compressor mecânico, ele pode funcionar como um barômetro para medir pressões atmosféricas. Se você observar ao mesmo nível, aqui não, lá. Ao mesmo nível eu vou ter uma coluna de líquido de um lado e vou ter o gás do outro. Nesse exemplo o tubo ele é aberto em um dos seus extremos. Nesse caso o tubo é aberto em um dos seus extremos. Então a gente vai ter a pressão do gás sendo igualada à pressão atmosférica mais P de H, que é a pressão do líquido, DGH. Ok? Beleza, o teorema de Pascal, que é o da pressão hidráulica, o macaco hidráulico e a aplicabilidade absurda no nosso dia a dia. Certo? Quanto menor a área, menor a força. Quanto maior a área, maior a força. Por isso que a pessoa consegue aplicar o que é força pequena, porque a área é pequena, quando chega na outra extremidade, aumenta a área, então a força também aumenta. Ok? Isso aqui também, pessoal, é usado nos freios dos carros. O pedal tem uma área pequena, você aperta ali, pressiona, o líquido vai chegar até o câmbio localizado no carro, chega junto da pastilha de freio, aí a chamada borrinho vai pressionar e vai fechar as duas pastilhas, encostando no disco de freio, travando o disco de freio, aí o carro de vocês freia por conta disso. Tem até o hidrovácuo, né? Para regular a pressão. Pode cair. Então não esquece, curta a minha página lá no Facebook. Não esquece de assinar o canal. Gostou do vídeo? Clique em gostei. Tem ainda, você pode me encontrar no Twitter, com @14afm, no Facebook, facebook.com/14afm, no blog do 14fm. O material que a gente está vendo, ele vai estar disposto no meu blog, para você baixar como PowerPoint, onde eu também disponibilizo no formato de PDF. Eu vou deixar linkado aqui embaixo na descrição do vídeo o link para um vídeo do Bickman, onde ele fala sobre o diafragma e a questão do pulmão, de respiração, que o Edgar muito bem comentou no meio do vídeo. E beleza, não esquece de clicar no joinha e de se inscrever no canal. E vocês aí, entre no meu grupo, Física Contiúdo, lá no Facebook, pode entrar lá, estarei lá sempre, vocês podem enviar questões, enviar dúvidas, que eu sempre respondo assim que possível, ok? E ainda tem meu Twitter, @edfísica, ok? Para vocês, um forte abraço e vai ser frequente. Agora, só uma pergunta, por que 14? Fortinho. Alto, forte e musculoso. Fortinho, muito bem. É igual aqueles dialetos do Street Fighter, como bicho militar de si, o golpe de ataque da coruja, não é? Ataque da coruja. O golpe de soldado tá de Robocop, muito bem. Isso, poeta, paz em paz, não pedes mais. Só uma coisinha, estamos aqui sempre em paz mesmo, porque nós queremos feminista.